Vou falar sobre performance, mas de uma forma em lacto sensu, em vez de stricto sensu. Mas antes disso vou falar um bocadinho de mim, só para entenderem com quem estão a falar, que acho que também é importante. Sou licenciado em História, com mestrado em História da Arte, mas nos Estados Unidos. Portanto, tenho uma forte influência de management ou de gestão das artes praticado nos Estados Unidos. O meu mestrado, curiosamente, aborda questões também da arte pública, como foram abordadas hoje, questões museológicas, mas questões de teoria também. Sou fundador deste projeto, que é o projeto Carpe Diem Arte e Pesquisa, que foi idealizado por um curador brasileiro chamado Paulo Reis, como um local de encontro. Ou seja, o que faltava em Lisboa era um local onde críticos, artistas, galerias, estudantes se pudessem encontrar. Não é? Isto é um ponto de partida deste projeto. Paulo Reis convidou-me a fundar o projeto, tínhamos um concurso na DG Artes a correr, ganhámos e, entretanto, de alguma maneira a EGEAC disponibilizou o Palácio Pombal. O que é interessante e já foi abordado e referido hoje várias vezes, muitas vezes temos que falar, pensar e perceber, como dizem os ingleses, the commission of the project, ou the commission of the building, e este building, ou este edifício, foi decommissioned, portanto foi retirada a sua função. É um palácio, mas não é nada um palácio, não é? Um palácio tem uma função política, tem uma função régia, tem uma função económica na cidade, tem uma função estratégica. Este não tinha função e, como vocês com certeza sabem, há muitos palácios que não têm função, não é? Portanto, o tema de hoje, falámos do Palácio Pombal, era perceber um bocadinho como é que a performance entra aqui, a performance sendo um ato de utilização do corpo como forma de expressão artística, mas o que eu acho que, e pervertendo o argumento para o qual eu fui convidado, acho que eu e os artistas neste palácio praticamos continuamente uma performance, porque continuamente produzimos obras novas, produzimos performance também, conferências, masterclasses e tudo isso. Portanto, o que eu vou falar agora, ou estes 20 minutos que eu vou falar do edifício, do programa curatorial e do programa educacional. O edifício, como estão a ver, tem uma fachada rígida. Há aqui 3 ou 4 pontos que convém, interessante falar sobre isso, porque isto condiciona o programa curatorial e o programa educacional e a performance praticada no edifício, porque nós estamos no ativo no edifício, estamos lá diariamente, portanto, a sua construção, os proprietários, a profunda remodelação, mas o que eu acho que é interessante são 2 pontos ali, talvez. O Palácio pertence à Câmara Municipal, portanto é um edifício público, e depois uma intervenção de restauro feita pelo engenheiro João Appleton, que consistiu em consolidar a fachada, uma das fachadas que é falsa, e vou já explicar porquê, e uma cobertura. Portanto, estamos ok, temos um edifício que não chove lá dentro e que está certificado para se poder estar lá dentro, não é uma ruína, portanto. O trabalho do João Appleton sobre o edifício, que é um edifício que convido já a verem, porque é um edifício estranho, porque haviam 2 edifícios que pertenciam à família dos Carvalhos na zona, e o Sebastião José Carvalho e Melo decidiu reconstruir dos escombros e com 2 fachadas falsas. Portanto, o interior do edifício não é um interior simétrico, é um interior labiríntico, que aproveita vários edifícios. Portanto, o interessante também deste edifício também é a sua localização. Talvez, eu suspeito e lanço a ideia, que talvez seja, como a sua construção foi terminada em, enfim, 1770, 1780, por aí, temos o primeiro edifício político no centro, ou no ground zero, não é? A tragédia tinha acontecido ali ao lado, não é? Portanto, o Marquês decide fazer uma sede do poder, onde ele controla, e como vocês todos sabem, o Sebastião José Carvalho Melo controlou absolutamente todas as consequências, no momento e para o futuro, do terremoto de 1755. Portanto, vejam um pouco, de repente, quando eu abro a chave, quando dão a chave do palácio, não é? Eu entro no palácio e cai-me tudo, não é? Cai-me tudo porque vejo um edifício com esta potência, com este valor simbólico, onde a primeira coisa que se vê, e convido também que um dia que for em Lisboa, é o brasão da família Carvalho e Melo. Portanto, estamos num local que
que está carregado de simbologia política, mas no qual conseguimos integrar e fazer um programa de arte contemporânea. Portanto, hoje também já foi falado repetidamente, e fico super contente de ouvir falar destes assuntos, que é a utilização de edifícios, a gestão de cultura, não é? A arquitetura está presente, e por isso, Carlos, agradeço o convite de poder vir abordar, discutir e provocar estas discussões. Vejam a entrada do Palácio Pombal, é uma entrada magna, é uma escadaria muito elegante. Esta escadaria tem 18 brasões da família Carvalho e Melo, e chegamos lá acima e tem 2 leões que sustentam o brasão da família. Portanto, vejam, é o poder do Sebastião José Carvalho e Melo, é o poder do Ministro do Rei, é o poder de quem gera e comanda um país. Não é? Portanto, aqui do lado direito, vejam também aquele arco que também tem o brasão ainda maior. Aliás, nós ao subir a escada vemos logo 2 em escultura. Isto é uma das salas do edifício. As salas são todas pontuadas por tetos com estuque, tetos muito grandes. Esta é a nossa sala de conferências, porque é a sala mais difícil de trabalhar projetos curatoriais, instalação, etc. Portanto, acabamos por fazer conferências, masterclass, workshops nesta sala. Esta é outra sala azul, que é a primeira sala depois da escadaria. Este azul é um stencil do século XIX, mas tudo da azulejaria contém armas, enfim, também o brasão da família, e talvez fosse a sala de espera, ou depois serem recebidos pelo Sebastião Carvalho e Melo. Portanto, o que é interessante referir neste palácio é que, de facto, é uma experiência única no sentido de percebermos a strata, não é? A strata toda desde 1780, e na cozinha conseguimos ir até 1600. Portanto, trabalhar num sítio, estar exposto diariamente a um sítio que tem todos estes sinais, eu considero, e lanço a provocação, performativo. Eu tenho que ter uma consciência clara do que estou a fazer, tenho que ter uma consciência da minha movimentação, da movimentação das obras de arte, do que os artistas fazem, da música que se faz e do que se pratica, para poder, com algum sucesso, explorar novas realidades estéticas. Temos um jardim também, que é grande, que tem à volta de 1000 metros quadrados, onde também fazemos várias atividades e que permite também descomprimir da intensidade dos sinais e da arte que é praticada no interior. E depois 2 árvores classificadas de interesse público, que têm à volta de 200 e tal anos. Pedimos ao Ministério da Agricultura para avaliá-las e perceber como é que elas estão em perfeito estado de saúde, mas enfim, curiosamente alguns arquitetos, como as árvores estão a destruir a fonte, acham que elas deviam ser destruídas e retiradas do local, ao qual eu discordei publicamente, porque acho que, segundo o efeito Piranesi, não é? A natureza toma sempre conta de tudo e devemos deixar a natureza tomar o seu caminho. Agora podemos começar a falar um bocadinho, vou falar do projeto curatorial e das obras todas que foram feitas neste espaço. Nós inauguramos, como viram, em 2009, portanto, este ano celebramos os 5 anos. Eu trouxe um livro que vou deixar ali depois na entrada, se quiserem depois folhear para ver, mas basicamente são estas imagens que estão aqui. Começámos a fazer trabalhos que consideramos site-specific. O método que funciona é um método que talvez a sua origem, a sua gênese seja profundamente arquitetónica, porque o meu pai também era arquiteto e eu percebo o valor de um projeto, eu percebo o valor de uma proposta. Não é? Portanto, os artistas apresentam uma proposta, essa proposta é financiada, é gerida, é produzida, instalada, desinstalada. Como temos financiamento público da DG Artes e outros, estas obras acabam por ser do artista. Portanto, nós não consistimos, nós não acumulamos acervo. Não está nos nossos objetivos curatoriais acumular acervo como um museu. Portanto, somos um espaço que permite aos artistas, e aliás tenho falado com vários galeristas e é isto que acontece, no Carpe Diem pratica-se uma arte contemporânea que não é possível muitas vezes na galeria, pelo espaço, pelo tamanho, pela liberdade e também pelo discurso. Aqui o Costa Vecchia fez uma balsa extremamente política. A Costa Vecchia tem uma vida complicadíssima porque pai grego, mãe italiana, vive na Suíça, tem um filho suíço, não é suíço, enfim. Como vocês sabem, a Suíça é um país complicadíssimo de se definir e então esta barca chama-se Welcome to Freeland, com uma bandeira quase de pirata, e são estes os trabalhos. Depois Bartolomé Togú, um artista dos Camarões,
que também abordou a questão da imigração. Isto também para vos falar, se me perguntarem, mas é só artistas portugueses? Não, a questão não se trata de artistas portugueses, eu sinceramente não acredito nisso. Na continuação do discurso da Sandra e do Jesse James, acredito numa arte que é universal e aquilo que nos move é de facto universal. A Portugalidade não me interessa curatorialmente, interessa-me as propostas. Não é? E acaba por, reparem, vamos só falar disto assim, se é um artista que não é português, que vai para Portugal e dialoga com o Palácio Pombal e faz uma peça nova, esta questão de ser um artista estrangeiro ou não, já não interessa, não é? Porque há um contágio, não é? Com toda a dinâmica da cidade de Lisboeta ou do Palácio Pombal ou de toda a carga que o Palácio tem, que dilui esta questão. Portanto, como curador, talvez não me interesse muito isso, interessa-me assim perceber como é que um artista dos Camarões lida. Estas malas todas foram compradas no Martim Muniz, depois pedimos à comunidade africana que nos emprestassem uns panos, portanto, toda a produção é bastante dinâmica. Temos um artista que é o José Espanhol, brasileiro, que veio do Brasil também, sem nenhum projeto na mão. Passado 2 semanas fez-me este projeto que se chama Céu e Inferno, não é? Com barrotes reciclados e chapas de madeira de outro artista que pintámos. Portanto, simbolicamente, o que acontece aqui é que as ideias são produzidas simbolicamente, mas com, isto já é as caves do Palácio, sempre tentando perceber que o importante, acima de tudo, sim, temos que produzir obras. Sim, somos uma curadoria materialista, produzimos matéria. Mas o que interessa é o artista, dar a oportunidade ao artista para poder engajar, poder reagir a um edifício como estes que eu acabei de explicar. Joana da Conceição fez um trabalho performativo, isso sim, performativo. Ela deslocou toda a terra do jardim para o centro do lago. Aqui podem ver, de certa maneira, do lado esquerdo, como é que a árvore já está a deslocar o lago, como eu falei. Mas, no fundo, o trabalho dela não é este. O trabalho dela foi durante um mês, todos os dias, deslocava um pouco de terra para o centro, criando este monte à volta do cerco. Liane Bosquet, talvez o trabalho mais pequeno que foi feito no Palácio, mas talvez mais interessante. Ela recolheu pedras, como vocês podem ver, de todas as paredes do Palácio, e de vários tamanhos, para mimetizar as abóbodas da cozinha. Portanto, os trabalhos chegam a ser pólvora a este ponto, não é? E quando os artistas, e para perceber do ponto de vista do management, como é que isto se faz, quando os artistas dizem imediatamente qual é que é o orçamento, eu respondo imediatamente, mas o que é que tu queres fazer? Não é? Porque, vejam, aqui está o exemplo com a Liane Bosquet, que o que interessa é a plasticidade, o que interessa é a procura, o que interessa é a performance, o que interessa é a Liane vir do Brasil para Portugal, poder estar no Palácio, reagir e produzir. Não é? Claro que há questões financeiras, não sou utópico, eu entendo isso, mas do ponto de vista do discurso é isto que tentamos fazer. Reginaldo Pereira, igualmente do Brasil, vejam que este artista com um balde, com água e com uma lâmpada, se olharem com atenção, esta sombra é o mapa do Brasil. Portanto, vejam como é que eles estão a reagir aos materiais, o que é que se está a explorar e o que é que se pretende fazer, muitas vezes, neste edifício. Albano Afonso, no jardim, com caveiras e diamantes. Rui Horta Pereira trabalha com madeira, fez um dragão que sai de uma lareira que está lá atrás. No fundo, na mitologia japonesa, os dragões que saem das chaminés é para dar sorte. Normalmente eles entram nos rios e saem pelas chaminés para dar sorte às casas. É um bocadinho esta analogia que está aqui, era para dar sorte ao edifício Pombal. Daniel Blaufux, como eu falei, o edifício vive de memória, vive de strata. Daniel Blaufux apresenta-nos obras que lidam com memória. Todas estas caixas de filme têm memórias. E são estes pequenos apontamentos simples, vejam, que estão carregados de uma estética artística. Não é? José Bechara, que faz esta escultura com estes cubos cheios e vazios. Toda esta peça foi construída também no Palácio Pombal. E aproveito para dizer que como é que isto é possível. Temos uma equipa de 5 pessoas, comunicação, produção, curadoria e produção, mas temos aproximadamente 20 estagiários a trabalhar connosco. Portanto, o que nós tentámos fazer foi buscar a mão de obra específica. E a mão de obra específica são os alunos de História da Arte, os alunos de Belas Artes, para interagirem e produzirem todas estas peças e estarem presentes e perceber como é que se instalam, como é que se organiza, como é que se pensa dentro de um edifício desta natureza.
que confesso que para mim é um desafio diário. E como é diário, eu tenho que me preparar. Cada vez que dou a chave e entro no edifício, respiro fundo e digo assim, não, tenho que me preparar porque vai acontecer qualquer coisa. São 4.000 metros quadrados, ou há uma janela que se partiu, ou uma obra que caiu, ou um estuque que caiu, qualquer coisa acontece, sempre neste tipo de edifícios. Continuando, Rodrigo Oliveira montou uma peça, isto é um altar, Alejandro Somaschini fez uma peça de azulejo replicando um painel que está lá, isto já é nas caves. Claire Santa Colomba utilizou o fio para permitir que o visitante não entre na sala. Esta peça chamava-se Rio Tejo, não é? Portanto trazemos o Rio Tejo para dentro do edifício. Laura Vinci, também do Brasil, vejam, pendurou uma peça na sala azul, aí uma peça que ela chama Fumaça no lago também. Ana Rito, Vera Mota, com o que chamam os ingleses vários devices ou formas de apresentar arte que não são convencionais. A Vera Mota apresentou os desenhos em gavetas de um ateliê de arquitetura, onde se punham os grandes desenhos de antigamente. Gabriela Machado, na escadaria, estes são os desenhos inspirados no Jardim Botânico da Escola Politécnica ali ao lado. Márcia de Moraes, inspirada na paisagem lisboeta, nas suas montanhas, nas suas ruas, é um desenho que foi feito exatamente nesta sala, por isso é que ele é tão carregado de azul. Adriano Pachi, com um vídeo também nesta sala. Manuel Queiro, uma instalação que remete para Andy Warhol, que chama-se 15 segundos de fama, porque é o tempo que se demora a subir as escadas e passar pelos arcos. Portanto, é um artista interessante que lida com pintura e de repente está a fazer outro trabalho. Portanto, o discurso curatorial é muitas vezes o artista tem uma linguagem e tentar que essa linguagem seja alterada, seja chocada, seja passa 3D ou de 3D para 2D, enfim, e que profundamente inspirada em Beuys, não é? Em Joseph Beuys, a cultura da instalação, não é? Não da exposição, mas da instalação. Como é que uma instalação sobrevive a um espaço, como é que uma instalação consegue dialogar com o espaço e com o visitante. Várias instalações, Janine Cohen no chão também, Janine Cohen faz desenhos na parede, falámos sobre o assunto, crise gigantesca, não sei o que é que hei de fazer, dizia ela, e eu disse, vamos começar pelo chão, tu trabalhas com desenhos, vamos começar pela madeira. Portanto, há todo este pressuposto de opostos que pode funcionar na curadoria, que é trabalhar com o artista para que vá noutro caminho e explore esse caminho, porque a curadoria aceita e promove. Pedro Calapés fez estes painéis na sala grande, de 3 metros de altura, que são, no fundo, também uma instalação que, como veem, consolida absolutamente uma sala, gerando o que se chama o Chapel Effect, muito frequente nas obras, na instalação das obras do Mark Rothko, por exemplo, não é? Que tudo o que está à nossa volta é arte, não há mais nada, e é de tal maneira sublime que nos engole absolutamente. Só para vos dar uma ideia também da cozinha e de uma peça da Joana Bastos, que tinha uma fotografia lá dentro, portanto são instalações. O Márcio Vilela com uma fotografia de uma paisagem que demorou aproximadamente 6 meses a fazer. O Pedro Della, um artista do Porto, com sons gravados no Palácio, como imaginam, 4.000 metros quadrados, há sons por todo lado, há pavões, há estagiários por todo lado, temos uma oficina também, há escritórios, há telefones, tudo acontece naquele sítio. Portanto, esta é uma peça sonora do Pedro Della, que é um artista do Porto. Os nossos amigos João Pedro Val e no Alexandre Vieira, que fizeram aqui o Werther, fizeram no Carpe Diem o Werther Effect, uma instalação absolutamente incrível, a dedicação destes 2 artistas a um projeto. Portanto, o Werther Effect era um projeto fortíssimo e que foi apresentado também no Carpe Diem. José Pedro Croft, e esta é uma história gira também, são 2 portas encontradas no Palácio. Portanto, o que vos queria dizer é que ainda é possível encontrar algo no Palácio, não é? E que isso torne uma expressão plástica, como já foi aqui referido, não é? José Pedro Croft, estas 2 portas estavam lá embaixo, abandonadas, foram limpas, trabalhadas da forma como ele costuma fazer. André Banha, esta história também é divertida, nós tínhamos uma série de ecrãs que já viram aí nos outros slides, ecrãs de vídeo, mas deixámos de trabalhar com o vídeo porque é muito caro. O André Banha perguntou-me, as placas de vídeo, as placas de madeira estavam espalhadas pelo edifício, e ele pergunta se pode usar. Eu disse, podes. Ele cortou-as todas e fez uma escultura com os painéis de vídeo que envolve toda a cozinha e gerando este objeto orgânico. Esta peça da Carla Lachen do Brasil é em grafite espalhado no chão, muito inspirado em Richard Serra também. Dalila Gonçalves trabalhou com as paredes e com a poeira das paredes, gerando esta malha no chão, onde ela pôs fita no chão para, depois que o pó caísse e depois tira-se a fita, mimetizasse um bocadinho o roubo dos azulejos das paredes que estão ali.
Edgar Pires com uma instalação também sobre vidro e, para terminar, Isaac Pinheiro com uma banana na capela. Portanto, como já têm visto, e não querendo me alongar, esta é mesmo a última, Mafalda Santos com uma peça, uma escultura, um muro feito com restos de papel de uma gráfica. Para terminar, só queria dizer que vejam como é que a criatividade funciona num edifício destes e com o pouco que se pode fazer. E é fascinante, eu fico muito contente de poder ver que os artistas trabalham desta forma e conseguimos ter linguagens tão dispares, não é? E conseguimos fazer, dar ou voltar a commission, como se diz no edifício, voltar a dar uma função a um edifício que não tinha uma função. Obrigado por terem ouvido e boa tarde.